Você já teve a sensação de que o mundo inteiro estava ruindo e ninguém percebeu? Que tudo dentro de você estava quebrando, mas por fora esperavam sua performance habitual de força, controle e resiliência? Você acorda, mas não levanta. Fica ali, olhando o teto, com o peito pesado e a mente engasgada. Não há explosão, não há drama. Apenas o silêncio sufocante de quem cansou de lutar e ainda assim precisa continuar. Você sai de casa, coloca a máscara, sorri, responde. Mas por dentro, algo está morrendo. E o mais cruel é que ninguém repara. Porque você sempre foi o forte, o que aguenta, o que não desaba. Mas agora, algo mudou. Você percebeu que o mundo não vai parar para te curar, que as perdas não esperam, que as traições não pedem licença, que a vida, quando quer te testar, não manda aviso, e quando tudo quebra ao seu redor, só sobra uma coisa: sua mente. Mas não a mente confusa, emocional e agitada que você alimentou por anos. Essa mente te abandona na hora do colapso. A mente que salva é outra. É a que você treina, é a que você fortalece no escuro, é a que você ensina a permanecer de pé enquanto o mundo desaba. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E isso está em seu poder mudar. É sobre isso que vamos falar. Não de autoajuda, não de positividade, mas de escudo, de disciplina mental como escudo invisível contra o caos inevitável. Porque o mundo vai tentar te quebrar, com rejeições, com perdas, com colapsos inesperados. Vai haver dor, vai haver abandono, vai haver dias em que você vai querer desaparecer. E é exatamente nesses dias que o treinamento começa. Epicteto viveu como escravo, e mesmo assim escreveu: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que aconteçam como acontecem, e encontrará serenidade. Isso não é conformismo, é força bruta, de dentro. Você pode estar no olho da tempestade, e ainda assim manter a mão firme no leme. Mas essa firmeza não nasce do acaso, ela nasce do enfrentamento, da repetição, do silêncio. Você não precisa de um novo mundo, você precisa de uma nova mente. Uma mente treinada para suportar ofensas sem se deformar, para olhar o medo sem se entregar, para viver a dor sem se tornar dor. Esse é o caminho do estoico. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você já sabe que não dá mais para viver reagindo. Chegou a hora de resistir, não ao mundo, mas ao impulso de ser arrastado por ele. Esse vídeo não vai te aliviar, vai te convocar. Porque quando o mundo quebrar, e ele vai quebrar, ou você se torna escudo, ou se torna escombro. Você tenta fazer o certo, tenta manter a calma, tenta salvar o que ainda pode ser salvo. Mas o mundo te responde com o contrário: atraso, rejeição, caos. Você olha em volta e tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Pessoas te decepcionam, planos viram cinzas e a paz que você achava que tinha era só um intervalo disfarçado. É nesse ponto que a mente desprotegida se rompe. E você se pergunta: por que comigo? Por que agora? Por que assim? Mas essa pergunta, apesar de compreensível, é inútil. Não muda o que foi, não salva o que já caiu, só te aprisiona no vitimismo. Primeira verdade: quando o mundo quebra, você não controla o que acontece, só o que você faz com o que acontece. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O problema não é o caos, o problema é sua obsessão em dominá-lo. Você tenta controlar o outro, tenta prever o futuro, tenta arrumar o passado e falha, sempre, porque tudo aquilo que está fora da sua mente está fora do seu poder. Mas é justamente isso que te destrói. A ilusão de que deveria ser diferente. Você se agarra à raiva porque queria que o relacionamento tivesse funcionado. Você alimenta a culpa porque queria ter sido mais forte. Você afunda na ansiedade porque queria que o amanhã fosse previsível. Mas o estoico não luta contra a realidade. Ele se curva diante dela com dignidade.
Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que a natureza lhe dá, como se você mesmo tivesse pedido. Não por submissão, mas por sabedoria. É a resistência cega que mais machuca. Remar contra o destino com os olhos fechados é pedir para se perder. Você quer viver em paz? Então pare de negociar com o inevitável. O amor acabou, o emprego sumiu, o amigo traiu, a saúde falhou. Sim, foi cruel, foi injusto, mas aconteceu. E agora? Você vai repetir o porquê até adoecer? Ou vai se levantar e perguntar: o que eu faço com isso? Essa virada não vem da força, vem da decisão. E ela abre caminho para a segunda verdade. Segunda verdade quando o mundo quebra. Ou você domina sua mente, ou ela te transforma em prisioneiro. Você já percebeu como uma única ideia pode te torturar por dias? Não foi um acontecimento. Foi o que você pensou sobre ele. A mente desgovernada transforma tudo em veneno. Uma dúvida vira pânico. Um silêncio vira rejeição. Uma lembrança vira condenação. Você pode estar sentado num lugar seguro e ainda assim em guerra interna. Porque o campo de batalha real é dentro da sua cabeça. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre os acontecimentos. Você vive repetindo pensamentos que não escolheu. Acredita em ideias que só entraram porque você deixou a porta aberta. E depois se pergunta por que está sempre ansioso, cansado, instável. Sua mente não foi treinada, foi deixada solta. E uma mente solta não traz liberdade, traz ruído. Você precisa vigiar cada ideia como quem guarda a porta de um templo. Porque a mentira mais repetida vira crença. E a crença errada vira prisão. Eu fracassei. Eu nunca vou ser suficiente. Eu sou o problema. Esses pensamentos não são verdades. São narrativas. São fragmentos emocionais distorcidos. E você os repete como um mantra, sem perceber que está cavando sua própria cova psicológica. A mente precisa de filtro, de direção, de comando. Marco Aurélio se perguntava todos os dias: essa ideia me aproxima da verdade ou me afasta dela? Você faz essa pergunta? Ou aceita qualquer pensamento como um oráculo? Sua mente é seu escudo, mas só se for treinada. Caso contrário, ela vira lâmina e te corta por dentro, no escuro. Você não precisa lutar contra todos os pensamentos, só precisa examinar o que merece atenção. Respire, olhe para o que está passando aí dentro e pergunte: isso me constrói ou me afunda? Esse é o início do domínio. E quando você começa a dominar a mente, você pode finalmente habitar o terceiro pilar. Terceira verdade: quando o mundo quebra, o presente é o único lugar onde a dor pode ser vencida. Mas você nunca está no presente. Está sempre revivendo o que perdeu, ou temendo o que pode perder. Está no passado que não volta, ou no futuro que ainda nem existe. E assim, você se ausenta, perde o agora. E o agora é tudo o que há. O sofrimento não vem do que é, vem do que foi, e do que você acha que será. Mas o estoico não vive no que poderia ter sido. Ele vive no que é. Marco Aurélio escreveu: não se aflija com o futuro, pois ainda não chegou. Viva o presente com sabedoria. A dor só se transforma no agora. O pensamento só pode ser refeito agora. A decisão só pode ser tomada agora. Mas você vive projetando. E se ela me deixar? E se der errado? E se nunca passar? O e se é o vício da mente desatenta. É o vício da fuga. Você precisa parar de visitar lugares que não existem. Está com comida, está respirando, tem um teto? Então você já tem o suficiente para se estabilizar, para voltar ao centro, para recomeçar. Não espere que tudo se alinhe. Nada vai se alinhar. Mas se você se alinhar, o mundo pode estar quebrando e ainda assim você permanece inteiro. Você já respondeu uma mensagem no impulso e se arrependeu segundos depois. Já gritou no meio de uma discussão e, ao ouvir o eco da sua própria voz, sentiu que não era você ali? Já se pegou trêmulo, com o coração acelerado e a mente turva, sem lembrar por onde a explosão começou? Isso não é azar. É ausência de treino.
Você não foi ensinado a pausar, a respirar antes de reagir, a questionar sua reação antes de entregá-la ao mundo. Vivemos numa era onde tudo exige resposta imediata, onde o silêncio parece fraqueza, onde a calma virou um luxo de poucos. Mas os estoicos sabiam, a pausa é mais forte que o grito. Quarta verdade, quando o mundo quebra. Entre o estímulo e a resposta, existe sua liberdade. Epicteto dizia, não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. E essa reação só pode ser mudada se você cultivar a pausa. Não aquela pausa artificial, fria, performática, mas a pausa real. Do homem que respira fundo porque sabe que está à beira de uma explosão e escolhe não acender o pavio. Imagine essa cena. Você lê uma mensagem que te atravessa. O peito aperta, a raiva sobe. A mão já vai em direção ao teclado, mas você para, fecha os olhos, inspira. Sente o ar tocar a garganta, expira. E naquele segundo silencioso, você vence uma guerra invisível. A guerra contra o homem reativo, o homem impulsivo, o homem desgovernado. Não porque você tenha medo do conflito, mas porque decidiu respeitar sua paz mais do que precisa vencer uma discussão. A respiração é uma arma. É ela que aciona o sistema nervoso que te devolve o controle. É ela que diz, eu posso responder depois, com clareza. Eu não sou uma folha solta no vento. Eu tenho raiz. Mas a maioria não tem raiz, tem reação. Gritam, xingam, revidam e depois somem. E quem sobra para lidar com os escombros da explosão? Você. O estoico treina a pausa como um soldado treina o reflexo. Porque sabe que o verdadeiro poder não está em parecer forte, mas em ser inabalável. Mas você só consegue pausar quando começa a perceber que talvez você esteja se sabotando. E aqui entra a quinta verdade quando o mundo quebra. Suas crenças antigas podem estar te destruindo em silêncio. Você vive como se soubesse o que é verdade. Mas será que sabe? Ou está apenas repetindo o que ouviu a vida toda? Homem de verdade não erra. Fracasso é sinal de fraqueza. Sentir demais é coisa de gente fraca. Pedir ajuda é humilhação. Quantas dessas frases te moldaram? Quantas viraram regras internas que você nem percebe mais? E agora, quando a dor chega, você não se permite cair. Porque homem que se cuida é mole. Porque quem é forte não sofre. Mas quem disse isso? Quem definiu essas leis que te matam aos poucos? Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, questionando os próprios pensamentos. Será que isso é tão grave quanto parece? Será que amanhã isso ainda terá importância? Você faz esse tipo de pergunta para si? Ou apenas reage como foi treinado desde garoto? O mundo moderno exige uma nova coragem. A coragem de desaprender. Desaprender o machismo emocional. Desaprender a casca que você criou para se proteger. Desaprender a crença de que demonstrar dor é sinal de fraqueza. Porque a verdadeira fraqueza é viver com medo de se olhar por dentro. E quando o mundo quebra, só quem se conhece sobrevive. Você precisa sentar com suas verdades e perguntar: essa ideia me liberta ou me escraviza? Se a resposta for prisão, solte. Você não deve fidelidade a crenças que te envenenam. Você não é traidor por mudar. Você é livre, mas essa liberdade tem um preço: enfrentar o espelho. E nesse enfrentamento surge a sexta verdade quando o mundo quebra. Toda dor é um treino disfarçado. Você acha que a dor veio para te punir, mas ela veio para te moldar. A perda do amor te ensina desapego. A humilhação te ensina humildade. A solidão te ensina autossuficiência. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Essa é a essência do estoico. Ele não foge da dor. Ele a visualiza, a acolhe, a transforma em escudo. Você já ouviu falar em premeditatio malorum? É o exercício estoico de antecipar mentalmente as adversidades, não por pessimismo, mas por preparo. Você imagina o pior, não para sofrer antes, mas para estar pronto. Para que, quando o golpe vier, você não congele,
Não desmorone, não se perca. Você já treinou sua mente para falhar, para ser rejeitado, para ouvir não? Ou você ainda vive iludido achando que, se fizer tudo certo, a vida vai te poupar? A vida não poupa ninguém. Ela molda, com fogo, com peso, com perdas. E só quem se deixa queimar emerge com fibra. Você não precisa gostar da dor, mas precisa parar de fugir dela. Porque fugir não te livra, só te enfraquece. Mas encarar te fortalece. A cada queda você se torna menos ingênuo, menos reativo, mais claro. A cada golpe você aprende a usar a dor como alavanca, não como muleta. Mas para isso, você precisa sair da posição de vítima e assumir o lugar de aprendiz. Sim, você sofreu, mas o que você fez com isso? Sim, te traíram, mas você ainda se define por isso? Sim, o mundo quebrou, mas será que sua mente precisa quebrar também? Ou será que é agora que ela finalmente se ergue? Você acha que precisa de mais para ser feliz? Mais dinheiro, mais atenção, mais reconhecimento, mais controle. Mas o estoico não precisa de mais, ele precisa de menos. Menos distração, menos ego, menos ruído, e por isso ele é mais livre. Sétima verdade: quando o mundo quebra, até a dor pode ser motivo de gratidão, se você estiver olhando com os olhos certos. Mas ninguém nos ensinou isso. Nos ensinaram a agradecer pelo que dá certo, nunca pelo que dói. Nos ensinaram a dar graças pela fartura, mas nunca pela ausência que revela o essencial. Nos ensinaram a sorrir quando tudo funciona, mas nunca a agradecer pelo colapso que mostra quem somos de verdade. Sêneca escreveu: um homem é infeliz, mesmo tendo tudo, se é ingrato. Você já parou para agradecer pelo que te quebrou? Pelo abandono que te fez enxergar sua carência? Pela falência que te ensinou desapego? Pela traição que te apresentou a verdade? Pelo silêncio que te devolveu a si mesmo? A gratidão estoica não é emocional, é estratégica. Ela te reposiciona, te reorganiza, te obriga a parar de lutar contra o que já é e usar o que é como matéria-prima da sua evolução. Você quer vencer? Então pare de resistir e comece a assimilar. A dor veio, transforme-a em clareza. A perda veio, transforme-a em foco. A solidão veio, transforme-a em presença. Tudo pode ser usado, se você tiver olhos treinados, mas para isso, você precisa abandonar uma das piores ilusões modernas, a ilusão do controle. Oitava verdade: quando o mundo quebra. Controlar é o caminho mais curto para a frustração. Você tenta controlar tudo, tenta controlar o tempo, as pessoas, o amor, a opinião dos outros, e sofre, porque falha, sempre. Marco Aurélio escreveu: você tem poder apenas sobre sua mente, mais nada. Aceite isso, e metade do seu sofrimento evapora. Você não controla o que ela sente. Você não controla se ele vai voltar. Você não controla o que pensam de você. Você não controla o resultado, só o esforço. O homem que tenta controlar o mundo perde a si mesmo. O homem que governa a si mesmo já venceu. O estoico não busca manipular o externo. Ele busca estabilidade no interno. Ele não se preocupa com o que os outros vão fazer, mas com o que ele vai fazer, diante de qualquer coisa. Isso é liberdade, não no sentido de fazer o que quiser, mas no sentido de não ser escravizado pelo que não pode mudar. Você quer mudar o mundo? Então, mude sua resposta a ele. Você quer paz? Então solte as rédeas daquilo que não depende de você. E por fim, o estoico entende algo que transforma sua caminhada inteira. Nona verdade: quando o mundo quebra, o verdadeiro propósito é servir. Mas não como mártir, não como servo submisso, mas como força. A força de um homem inteiro que transborda o que construiu, que não se vinga do mundo, mas o transforma com sua presença. Sêneca dizia: vivemos para os outros, se quisermos viver para nós mesmos. Você sofre? Ajude alguém que sofre mais. Você está confuso? Escute quem precisa ser ouvido. Você está perdido? Oriente alguém. E talvez você encontre o caminho junto.
Isso não é autoanulação, é expansão. Você pode usar sua dor para se afundar em si mesmo, ou pode usá-la como ponte para algo maior. O estoico não vive por vaidade. Ele vive por utilidade. Ele sabe que a vida é breve demais para ser só sobre ele, e longa o bastante para impactar o mundo, se ele tiver coragem de sair de si. Quando o mundo quebra, você tem duas opções: se fechar ainda mais ou se abrir para uma missão maior. Você quer saber o segredo da serenidade? Transforme tudo o que te rasgou em ferramenta para curar alguém. Transforme tudo o que te derrubou em sabedoria para levantar outros. Transforme cada ferida em luz. E se ainda restar dúvida, volte ao princípio. Você não controla tudo, mas controla o suficiente para não se perder. Você não pode evitar as dores, mas pode escolher o que fazer com elas. Você não é obrigado a continuar o ciclo. Você pode ser o ponto final, na sua linhagem, na sua geração, na sua história. E isso já é revolução. Você passou a vida tentando vencer o mundo, mas talvez o verdadeiro desafio sempre tenha sido não ser vencido por ele. Porque o mundo não vai te poupar. Ele não vai esperar você estar pronto. Ele não vai medir palavras, não vai aliviar golpes, não vai perguntar se você está bem antes de destruir o que você ama. E ainda assim, você continua de pé, machucado, cansado, confuso, mas de pé. E isso já é uma vitória invisível. Você não precisa que o mundo reconheça sua força, você só precisa lembrar dela. Não a força que grita, mas a que permanece. Não a força que impressiona, mas a que resiste no escuro. Você foi quebrado, mas ainda está aqui. E talvez, só talvez, isso seja exatamente o que você precisava para acordar de verdade. Porque agora você sabe. O colapso externo te mostrou a importância de uma mente inquebrável. A dor te ensinou o valor da pausa. A perda te ensinou o que realmente importa. A rejeição te ensinou a se escolher. Você perdeu para se lembrar de si. Você caiu para mudar a direção. Você sofreu para, enfim, se encontrar. E agora, o que você faz com tudo isso? Volta para o modo automático? Reativa os velhos padrões? Recolhe os pedaços e finge que está tudo bem? Ou decide que nunca mais será o mesmo? O mundo quebrou? Então que você renasça, mais atento, mais sereno, mais seletivo. Você não precisa aceitar tudo que te oferecem. Você não precisa reagir a tudo que te provocam. Você não precisa mais provar nada. O verdadeiro estoico não é frio. É profundo. Não é indiferente. É consciente. Não é imune à dor, mas sabe usá-la. A mente treinada não nega o sofrimento. Ela o transforma em estrutura, em eixo, em rota. Você pode ser o mesmo de ontem, ou pode ser o homem que o ontem tentou destruir e falhou. Você pode continuar escravizado por impulsos, ou pode respirar antes da próxima palavra. Pode repetir a história do abandono, ou pode ser o elo que encerra gerações de dor. Pode seguir buscando o controle, ou pode finalmente se libertar dele. A escolha não é fácil, mas é sua. E acredite, mesmo quando o mundo te fizer duvidar, há uma parte silenciosa em você que sempre soube que estava indo longe demais das suas raízes, que estava reagindo como os outros te moldaram, não como você é, que estava aceitando pouco, porque acreditava merecer pouco. Mas agora, o véu caiu. Agora você sabe. O caos não vem só para destruir. Ele vem para revelar, para limpar, para convocar. Então pare de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E comece a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? E mais do que isso, o que eu vou fazer com essa dor agora? Você vai deixar que ela defina seu destino? Ou vai usá-la como combustível? Você vai repeti-la nos outros? Ou vai interromper o ciclo? Você vai se esconder? Ou vai se tornar escudo? O estoico não é o que nunca cai, é o que levanta com um olhar diferente. Porque o que define um homem não é o que ele sofre, é quem ele se torna depois do sofrimento. E agora é a sua vez. O mundo pode quebrar de novo,
pode te surpreender, te empurrar, te deixar sem chão. Mas se sua mente estiver firme, você nunca mais será vítima do caos, porque onde os outros afundam, você emerge. Onde os outros perdem o rumo, você encontra o eixo. Onde os outros reagem, você respira. E quando tudo quebrar mais uma vez, você não vai implorar por alívio, vai se levantar em silêncio e dizer: estou pronto. Curta, se você ainda está inteiro. Comente, se aprendeu a agradecer pela dor. E compartilhe com quem ainda não entendeu que o escudo não está fora, está na mente.